Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Vinha de Luz. Nós, com muito carinho, fizemos essa palestra nessa linda noite para vocês, essa noite de Natal, que eu sei que todos estão reunidos com suas famílias, né, com muito amor. E nós vamos trazer uma palestra lindíssima hoje sobre as mulheres no Evangelho de Jesus. Nós fizemos com muito carinho, espero que todos vocês se sintam muito acolhidos. O nosso centro, ele entrou, na verdade, em recesso com os nossos cursos, né, o curso da Joana de Ângeles, da série psicológica Joana de Ângeles, é ministrado toda quarta-feira. As salas abrem a partir das 19h30, o estudo começa às 20, vai até às 21h30. Nós estamos em recesso, nós retornaremos no dia 3 de março. O Livro dos Espíritos acontece o estudo todos os sábados, a partir das 14h30. Estamos também em recesso, mas nós retornaremos no dia 27 de fevereiro. Se tiverem interesse em algum dos nossos cursos, podem entrar em contato com a gente no Instagram, vinhadeluz.ce, ou até mesmo aqui mesmo nos comentários da nossa palestra, nós podemos colocar para vocês, para poder entrar em contato com vocês, para poder fazer parte dos nossos estudos. O nosso atendimento fraterno, ele vai ter uma pequena pausa apenas em 2 dias, que é no dia 26 de dezembro e no dia 2 de janeiro. Nosso atendimento fraterno vai continuar, é todos os sábados, das 16h30 às 17h30. As nossas palestras também não serão pausadas, nós não entraremos em recesso, e as nossas palestras acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 19h50. Vamos fazer agora uma preparação de ambiente. Escolhi aqui para gente o livro O Pão Nosso, do Chico, por Emmanuel. A página 249 traz para gente a mensagem É para isto. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Pedro, capítulo 3, versículo 9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para a maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos etéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante. Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos descuidadores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o serviço da boa nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimentos são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às fileiras. Não as alimente, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre. Pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Continuando a nossa preparação de ambiente,
do Evangelho, abri no capítulo 10, página 138, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, escuta-os a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? E que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgareis que vossos próprios corações e vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos, quando não abrirei os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós não proclamais tão alto anátema. Tenhais, talvez, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai calma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor. Vamos passar agora a nossa prece inicial. Vamos nos sentar confortavelmente, respirar fundo, para poder agradecer nessa noite que a maioria de nós tem a oportunidade de estarmos reunidos com a nossa família, muitos de nós também com os nossos amigos. Quantos não têm esta oportunidade que nós estamos tendo agora? Nós agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de servir, de levar, ajudar a levar a palavra de Deus a cada lar. Agradecemos, Senhor, por nós termos saúde, por nossa família ter saúde, por sermos unidos, por termos tanto carinho em volta de nós, por mais um dia podermos estar saudáveis aqui, escutando, orando e agradecendo. Que as palavras, as mensagens que nós vamos escutar hoje, de cada uma dessas nossas irmãs, que elas entrem em nossos corações e que nós saibamos transformar toda essa mensagem em amor ao próximo, assim como Jesus nos ensinou. Que assim seja.
São poucas as referências à presença da mulher nos tempos de Jesus. Algumas sequer têm o próprio nome citado. Compreende essa situação quando se considera que a sociedade de então era extremamente machista, destacando-se somente os feitos masculinos, sendo a mulher relegada a um plano inferior. Os evangelhos afirmam que muitas mulheres seguiam Jesus em suas andanças pela Galileia e auxiliavam com seus recursos a comprar mantimentos para auxílio aos necessitados. Por compreender profundamente a psicologia feminina, os sofrimentos e humilhações a que estavam sujeitas na época, a ânsia por uma vida mais espiritualizada, Jesus as encantava. As poucas passagens onde a mulher aparece permitem que sejam identificadas pela situação em que se encontraram com Jesus. Hoje, as nossas amigas que estão aqui presentes, elas vão falar sobre Maria de Nazaré, Maria Madalena, Joana de Cusa, a mulher samaritana, a mulher cananeia e a mercadora de Amoras. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher. Escondida num lar apagado e simples. Emmanuel, em Religião dos Espíritos, capítulo 52, A Mulher ante o Cristo, página 132. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Cléo fala hoje para nós um pouco sobre Maria de Nazaré. Obrigada, Ingrid. Obrigada a todos. Antes de falar de Maria, vamos refletir sobre os preparativos para a vinda do Cristo. Nos diz Emmanuel que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vastas e generosa importância, que foram levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. Chico Xavier nos conta em Boa Nova que na chamada época de Augusto, o século do Evangelho, ou da Boa Nova, a esfera do Cristo se aproximava da Terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor. Rigonati, no Evangelho dos Humildes, nos revela que Mateus, ao escrever o seu Evangelho, compreendeu a inspiração que lhe vinha do alto, de que um espírito virginal tinha sido escolhido para vir a ser mãe do Mestre. O espírito virginal, meus amigos, é aquele que, através de sucessivas e incontáveis reencarnações, torna-se isento de máculas da matéria. E o espírito virginal escolhido para ser a mãe do Mestre foi Maria de Nazaré. Meus amigos, Maria é certamente uma das figuras mais emblemáticas e importantes da era cristã. Não somente por receber a missão de trazer um Jesus, mas também pela forma com a qual conduziu o Mestre, sempre demonstrando amor, fé e sabedoria, mesmo durante o calvário do seu filho. Boa parte dos cristãos enxerga Maria como uma santidade, outros apenas a mulher que trouxe ao mundo o Messias. Em comum, no mínimo, um grande respeito pela personalidade mariana. Através de diversas manifestações de fé e religiosidade pelo mundo, Maria recebeu diferentes nomes e é lembrada de diversas formas, tornando-a um grande vulto do cristianismo. Vamos conhecer um pouco da história de Maria? Maria era filha de Joaquim e Ana, nascida entre 18 a 20 a.C.
em Nazaré, na Galileia. Durante a infância, viveu em Nazaré e, ao completar 3 anos, Maria foi levada por seus pais ao templo judaico e lá permanece sob a tutela dos sacerdotes até os 12 anos de idade. Depois dessa data, ela não poderia mais viver, né, lá no templo. Porém, aos 12 anos de idade, quando ela sairia do templo, seus pais já tinham desencarnado. Casou seus 14 anos com o carpinteiro José, da tribo de Davi. Maria é um nome de origem hebraica, significa Senhora da Luz, e Miriam em aramaico. Ela foi intitulada de bendita ou bem-aventurada, porque foi escolhida para ser a mãe de Jesus, na visita ao anjo e também na visita da prima Isabel. Sua peregrinação começou na Anunciação, quando um anjo disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Então o anjo continua: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será o grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Maria então responde: eu sou a serva do Senhor. Faças em mim segundo a tua palavra. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 38. Após a anunciação, alguns fatos ocorreram, como a concepção através de um milagre. Para algumas religiões, né, a concepção de Maria é tida como um milagre, através da ação do Espírito Santo. Este fato explicaria uma fecundação assexuada. Já segundo a doutrina espírita, não existe milagres. Todos os acontecimentos fazem parte da lei natural, criada por Deus, em sua infinita perfeição. Dessa forma, não há necessidade de o Criador realizar milagres para provar sua grandiosidade. A questão dos milagres para o Espiritismo é elucidada em A Gênese, no tópico: faz Deus milagres? Deus não faz milagre, porque sendo como são perfeitas suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Isso está em A Gênese, no capítulo 13, no item 15. Alguns marcos da vida de Maria. Então, Maria, desde a sua gravidez, né, teve o parto, as perseguições, a peregrinação para fugir dos perseguidores, o nascimento de Jesus em sua estrebaria na cidade de Belém, o seu retorno à Galileia após a morte de Herodes, as pregações de Jesus que ela acompanhava, a crucificação do Cristo, né, no seu Calvário, onde ela ficou até o fim, a dedicação e assistência aos sofredores após a morte de Jesus e o seu sublimado reencontro com Jesus. Esses foram os fatos ocorridos na vida de Maria, na sua missão dada por Deus. E após a crucificação do Cristo, encontramos o relato no livro Boa Nova do que teria sido a vida de Maria após a crucificação de Jesus. Jesus na cruz toma João por filho e João toma por mãe, e ambos passam a morar em Éfeso. Maria passa a dedicar a sua vida a trabalhar pelos pobres e miseráveis. Em grandes fileiras, acorria ao sítio singelo e generoso. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. O hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venham aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, Maria viu nelas 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, ah, meu filho, as úlceras que te fizeram. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar os pés de Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercando de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos.
Então, meus irmãos, após o desencarne de Maria, neste sublimado encontro com Jesus, muitas são as histórias que envolvem a ação de Maria de Nazaré, em benefício dos que sofrem. Vou citar apenas uma. Maria sempre dedicou assistência aos sofredores, como registrou Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida. A obra descreve a assistência aos suicidas em profundo sofrimento no além-túmulo. A Legião dos Servos, chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré. Neste mesmo livro, encontramos um capítulo denominado No Hospital Maria de Nazaré, local para onde seriam encaminhados os espíritos de pessoas que se suicidaram. Nesse hospital, essa legião de servos de Maria desenvolve cuidados de acolhimento, conforto e tratamento específico para entidades que morrem como suicidas. Maria, este ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Então, dando continuidade, né, às seguidoras de convivência próxima ao Mestre, e com reconhecimento de apóstola dos apóstolos, temos Maria Madalena, uma figura envolta de mistério pelas diversas histórias já narradas de sua trajetória em vida, mas incontestavelmente reconhecida pelo sublime e devotado amor a Jesus. Carol, pode nos brindar falando de Maria Madalena? Com a maior satisfação, Cléo. Obrigada pela chamada e pela história que você trouxe lindamente e resumida, mas não sem tanta riqueza de Maria. Bom, para falar de Maria Madalena, primeiro a gente começa aqui a trazer que provavelmente todos já ouviram, né, em algum momento, ela ser objetivada de a prostituta arrependida. No entanto, nos textos canônicos, aqueles que são reconhecidos na Bíblia pela Igreja Católica em sua formação, em nenhuma das 12 vezes que ela é citada, ela é retratada dessa forma. E sim, que no seu encontro com Jesus, ela foi curada de 7 demônios. E aqui a gente pode entender esses 7 demônios expulsos dela como os pecados, né, capitais, os pecados dos prazeres e os vícios mundanos. E é uma representação simbólica de uma conduta desregrada. Como a gente sabe que Jesus sempre falava, né, por análogas, por simbolismos, e assim também foi retratado e descrito, né, pelos apóstolos, ou aqueles que escreviam pelos apóstolos para trazer a sua trajetória. Bom, e posteriormente, a gente sabe também que no gesto de agradecimento, ela adentrou a casa de Simeão, o fariseu, e lava os seus pés com as suas lágrimas, né? enxuga com seus cabelos, depois perfuma os pés de Jesus com óleo de essências apreciadas. E nesse momento eles têm um diálogo que é trazido por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, que a gente vai ver mais adiante. Bom, então questionamos de onde começou e o porquê desse estigma. Né? E a conclusão, com base em alguns estudos que nós fizemos, seja religioso ou histórico, é de que essa taxação pejorativa deu-se com a intenção de abafar a importância da liderança que essa admirável mulher exercia, uma vez que todo o sacerdócio hierárquico dos escalões mais altos das religiões eram ocupados por homens. Não por acaso, né, essa mudança de percepção a seu respeito começou a ocorrer em contextos mais recentes, que a mulher tem ganhado mais espaço de expressão, reconhecimento e valorização em todos os âmbitos da sociedade. E em tempos mais distantes, nas tradições do período em que Jesus esteve entre nós, era escandaloso que uma mulher fosse ensinada, que uma mulher fosse letrada, instruída, e principalmente que ela caminhasse sozinha fora da companhia de um homem, que em geral poderia ser seu pai, o seu esposo ou algum familiar, alguém que te encaminhasse uma imagem respeitosa. E a mulher estava ali, então, proibida de desempenhar uma postura de autonomia e liberdade. No entanto, Maria Madalena, a gente sabe que ela fez parte do círculo íntimo do Cristo. E ela estava contra toda essa imagem de aceitação do feminino, que tinha que ser a pura, a casta e a obediente. Aquilo que fugia a essa regra pôde ser taxado como algo devasso,
e daí a gente ter palavras tão fortes, né, para poder descrevê-los. O que não seguia essa regra também foi sendo abafado, e assim aconteceu com a história contada dela, que perdeu em toda sua riqueza de ensino. Porque ela fora persistente, ela fora determinada, corajosa e forte, ao enfrentar tantos preconceitos para ser fiel a Deus e fiel a si mesmo. Para melhor exemplificar, a gente vai trazer esses trechos de Chico Xavier por Emmanuel na Boa Nova, né, no livro da Boa Nova, de uma conversa desse encontro na casa de Simeão. E, resumidamente, aí eu faço convite para que todos possam procurar, né? É um capítulo muito lindo, também tem no livro As Primícias do Reino, de psicografia do Divaldo, do espírito Amélia Rodrigues, e que vocês podem procurar depois. Mas aqui um trecho, onde Maria Madalena fala: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha essência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso amoroso convite do Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? E aqui a gente consegue perceber como Maria vivia à espera de identificar-se e preencher esse vazio que ela carregava no espírito. A gente sabe que ela tem um passado, aqui considerado de pecado, mas que ainda é obscuro e que tem que ser tratado com muito cuidado ao se taxar. E Jesus, e aqui ela continua, né? Onde ela pergunta: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: sim, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Ao sair do diálogo com Jesus, Maria sentiu-se verdadeiramente renascer, enfrentando a partir daquele momento os chamados à entrega das tentações de queda, manifestando o exemplo da fé honrosa e inabalável, que manteve firme diante dos julgamentos e ataques constantes, que não cessaram, mesmo quando renunciou a todo o seu passado. E isso vem, mais uma vez, corroborar essa postura firme e corajosa dessa mulher. E aí a gente continua. Emmanuel vem falar depois no livro Caminho, Verdade e Vida. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo. E aqui a gente remete ao dito imolar-se de Jesus. Ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação a si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual o mestre não apareceu primeiramente a Pedro, ou a João, ou a sua mãe, ou a outros amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecer que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua luz do Evangelho Redentor. Então, aqui é muito bonito que nessa passagem a gente vê que Jesus estava igual para todos. E mesmo nesse momento do aparecimento da ressurreição, e que ela volta para os apóstolos para poder dar a notícia da sua vida, ela é questionada. Ela foi colocada em dúvida. E ainda assim, Maria Madalena se mantém mais uma vez firme e fiel àquele imolar-se, de calar no seu íntimo as tendências a se vitimizar, as tendências a querer se diminuir diante de homens e se coloca a dizer, sim, o mestre vive.
e aqueles que ali estavam com eles, ditos em maiores conceitos, né, de respeito, precisavam vê-lo, tocá-lo, como foi o exemplo de Tomé. E aqui também Emmanuel continua, citando muito ele, que eu acho muito bonita a maneira com que ele traz e relata. Para muitos, Maria de Magdala era uma mulher obsediada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indivisíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsediada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus no coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Então, toda vez que Emmanuel fala, ele a traz como obsediada, que é a passagem bíblica do qual a gente tem as passagens de outras mulheres e outras Marias também atribuídas a ela. Mas toda vez que é citada Maria de Madalena, ela apenas é conhecida como alguém de um passado que pode ser aí um passado desvirtuoso, de muitas maneiras com que a gente também pode cometer nos dias de hoje. Bom, então, nessa construção dessa ruptura de uma vida pregressa para a transformação fervorosa cristã, é a demonstração dos que também cometem esses equívocos graves, né, na sua marcha evolutiva, mas que conseguem, ao toque do amor do Cristo, reajustar-se perante a lei de Deus e ir além, com coragem para o enfrentamento das adversidades que aparecerão diante das dúvidas, das descrenças do nosso caráter, desse caráter íntimo que a gente carrega, das intenções do nosso coração, mas que são verdadeiramente conhecidos por Jesus. Então, de perseverança e fé, da relação direta e única com Deus, que fala conosco em verdade, alimentando essa segurança, essa firmeza nas ações que nos faz essa luz do mundo, esse sal da terra. E assim foi Maria Madalena, que mesmo depois do desencarne de Jesus, continuou as pregações, né? Tem muitos relatos que dizem que ela foi para a França, e aí cabe também estudos mais aprofundados, mas que ela foi, inclusive, responsável com o grupo de Betânia por disseminar ali o cristianismo, cuidando também de leprosos, que foi a forma com qual veio desencarnar e recebida por Jesus na espiritualidade. Bom, agora nós vamos chamar, ou melhor, vamos voltar, né, um pouquinho ali para 68, né, ou mais ou menos anos 68 depois de Cristo, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, num dos espetáculos sucessivos no Coliseu, em que a gente encontra uma velha discípula do Senhor, a Joana de Cusa, que é amarrada ao poste do martírio ao lado do seu filho e que vai ser contado pela nossa amiga Renata. Boa noite a todos. Obrigado, Carol. Então, vamos falar dessa mulher, né, que nesse momento traz um testemunho, né, real da vivência do Evangelho. Ela se encontra ali no Coliseu, prestes a ser queimada na fogueira, juntamente com seu filho. E diante do vozerio do povo, o executor, né, daquelas ordens imperiais, fala para ela, abjura, ou seja, negue Jesus, renuncie. E o seu filho ali ao seu lado, ainda sem entender, né, a grandeza daquele momento e a grandeza da sua mãe, pede para ela abjurar, em nome dele, que era seu filho. Imaginando a dor dessa mãe, né, com esse pedido do filho, ela naquele momento ela começa a recordar toda a sua trajetória. Joana era casada com Cusa, né, que era um procurador de Herodes, que era o governador de Israel naquela época. Portanto, ela era uma patrícia, uma mulher de posses, e que ela conhece Jesus no momento em que ela passa por vários desgostos domésticos, querendo a ajuda do Senhor, porque o seu marido, ele não aceitava as claridades do Evangelho e andava de acordo com os interesses daqueles que permitiam a ele ter uma vida rendosa, fácil e tranquila. E ela tem uma grande oportunidade de travar um diálogo com Jesus. E nesse momento em que ela encontra Jesus, ela pede permissão a ele para segui-lo.
Ela queria renunciar à sua família, ao seu lar, porque ela o amava. E aí Jesus diz para ela: se tu me amas, Joana, fique em casa. Por amor a mim, ame seu marido, respeite-o, ajude-o. Porque tu não estarias ligado a ele se não fosse por uma razão justa. Deves, pelo Evangelho, amá-lo mais ainda, porque os sãos não precisam de médicos. E ainda Joana, transparecendo as suas dúvidas, as suas dificuldades, pergunta para Jesus: não seria acertado que eu lute para impor os seus princípios dentro da minha casa, porque eu não estaria assim reformando meu esposo para o reino dos céus? E Jesus, na sua sabedoria infinita, responde: por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? Por que com um raio só não fulmina toda a miséria do mundo? Porque a sabedoria celeste, ela não extermina as paixões, ela as transforma. O pai não impõe a reforma aos filhos, ele esclarece na hora oportuna. E que Deus trabalha em silêncio na sua criação. E termina, né, esse diálogo dizendo para Joana: vá, minha filha, e ser fiel até o fim. Ser fiel à vontade de Deus. E nesse resumo dessa passagem tão bela, o que nos chama a atenção são duas coisas. Será possível nós mudarmos alguém? Né? E parece que Jesus deixa bem claro para nós que não. Né? Infelizmente, nós não temos essa capacidade. Cada criatura tem o seu tempo de receber a verdade, de aceitar essa verdade e de internalizar e de ser capaz de frutificar essa verdade. Então, mais uma vez, ele dá um ensino, né, do amor e da paciência. E quando ele termina dizendo para ela: ser fiel até o fim. O que é ser fiel, né? Ser fiel é a gente manter o compromisso com aquilo que a gente assumiu em dado momento. Então, seja fiel à vontade de Deus, seja fiel ao seu compromisso. Mas esse compromisso não é um compromisso aleatório, ou uma obra do acaso, ou a sorte, né? Não. Ele é um compromisso baseado nas nossas escolhas, nas nossas necessidades. Nas escolhas que fizemos, ou no pretérito, ou agora no presente, como o Espiritismo nos mostra. Mas ele é alicerçado fundamentalmente na nossa essência. E a nossa essência, ela é divina. A nossa essência, ela é Deus. Então, no momento em que nos encontrarmos, qualquer momento da nossa vida, que nós estivermos também diante das labaredas, das chamas, das paixões, das dificuldades, do desânimo, da depressão, do medo, vamos lembrar de Joana, que ali naquele momento em que, em chamas, o seu corpo físico sendo queimado, ela sente a mão consoladora do mestre suavemente no seu ombro, dizendo para ela: Joana, tenha bom ânimo, eu estou aqui. Assim seja. Né? Que possamos aprender um pouco com essa heroína e com esse exemplo para todos nós. E agora, nós vamos direto lá para Samaria, onde o encontro de Jesus com a mulher samaritana se tornou uma das passagens bíblicas com mais simbolismo e também com profundos ensinamentos morais. Então, nesse momento, eu chamo a Tamires para falar um pouquinho dessa história para a gente. Boa noite, Renata, boa noite a todos. Espero que vocês estejam se sentindo tão emocionados e tão acolhidos como eu estou após ouvir 3 belas histórias, né? Ninguém mais, ninguém menos que Maria de Nazaré, Maria Madalena e Joana de Cusa. Se formos 1/10 do que essas mulheres foram e são, eu acho que a gente já vai encontrar um equilíbrio, uma proximidade com Jesus que mudará a nossa vida, com toda certeza. Nessa noite, eu gostaria que nós nos passássemos, realmente nos transformássemos para Samaria e falássemos um pouco sobre essa passagem, ainda uma passagem muito emblemática,
uma passagem muito simbólica. E Jesus, como em tantas outras passagens bíblicas, nos traz, tanto no que diz respeito à profundidade de seus ensinos morais, como disse a Renata, mas também nas suas análises sociais, suas análises históricas. O breve tempo que esteve conosco nos trouxe sempre análises muito profundas e meditações sempre muito profundas, né? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre esse encontro breve entre Jesus e uma mulher samaritana, que encontra-se em João, capítulo 4, versículo 1 a 29. E hoje, infelizmente, nós não conseguiremos abordar a profundidade que esse pequeno capítulo, esse versículo, ele encontra. A verdade é que é um dos versículos, talvez, mais cheios de símbolos, mais cheios de análises antropológicas, históricas, filosóficas, sociais, de maneira geral. E gostaria muito que vocês se aprofundassem. Há muitas palestras exclusivas, inclusive, no YouTube sobre a mulher samaritana. Mas hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão, uma pequena meditação sobre alguns pontos pequenos. E iremos, então, para o livro Boa Nova, que é do espírito Humberto de Campos, já foi lido pelas nossas amigas aqui nessa noite, psicografado pelo Chico, que se intitula Mulher Samaritana. Vamos lá. Descendo Jesus de Jerusalém para Galiléia, alcançou a Samaria. O Messias reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro e lhe pedia de beber. Como sendo tu, judeus, pedes um favor a mim, que sou samaritana? Disse Jesus. Os judeus e os samaritanos terão necessidades diversas entre si? Bem, se vê claramente que não conheces o dom de Deus, porquanto, se houvestes guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar água viva. Que vencer a essa água viva? Onde a tens, se a água aqui existente é apenas a deste poço? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede, vem do amor divino, infinito de Deus, e santifica as criaturas. Este poço de Jacó secará um dia, voltará logo mais ao poço com nova sede. Entretanto, os que beberam da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante a vida. Senhor, dai-me dessa água, disse a samaritana. Agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e, desde muito, penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo dentro de mim, que não sei mais como adorar a Deus. Tens razão, disse Jesus. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem num templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é espírito, e só em espírito deve ser adorado. Por isso, vem abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta na íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Mais uma vez, Jesus usa de uma mulher para difundir suas palavras, seus ensinos morais. Talvez as passagens mais regadas de amorosidade sejam elas destinadas às mulheres dentro do Evangelho, sendo elas as protagonistas de suas maiores histórias ao lado de Jesus. As histórias, talvez, que mais mexem com os nossos sentimentos, que mais nos faz, até hoje, encontrarmos uma maneira melhor de interpretá-la, né? Contanto, como todas as outras passagens da Bíblia, onde as mulheres estão presentes, Jesus entende, com a sua visão muito maior do que a gente pode imaginar, ele consegue compreender a alma feminina, a sua proximidade com o divino, as suas almas latentes e sedentas, de aprendizado, de resignação, de doação, e que até hoje contribuem com essas lembranças maravilhosas da passagem do Cristo aqui em nosso planeta. Como nós sabemos, havia à época uma grande rivalidade entre os povos de Deus e os povos samaritanos, e Jesus tendo escolhido um samaritano para falar sobre religiosidade, e muito mais, uma mulher samaritana,
torna-se ainda mais simbólico. Sabemos que há nesse período uma proibição, inclusive, de diálogos entre homens e mulheres. E Jesus escolhe uma mulher à beira de um poço para falar sobre uma questão política à época, que era política e era religiosa, essa rivalidade tão latente entre os judeus e os samaritanos, para que ela conseguisse sentir entender o seu pensamento, sentir em seu coração a vivência do Cristo, a vivência e a proximidade de Deus, e com isso repassar à sua comunidade o que significa o Senhor Jesus e o que significa Deus. E com isso a gente para pensar, quantas vezes nós nos vemos longe de Cristo? Quantas vezes, entre os nossos próprios povos, há crenças que tão nos limitam? Quantas vezes, por ideias de uma religiosidade, às vezes, que nos é ensinada, que nos é imposta, que não nos abraça completamente, não nos acolhe completamente, nós erguemos cada vez mais muros, separando nós das pessoas que pensam diferente de nós. Nós somos ensinados, muitas vezes, com tantas encarnações que nós passamos aqui na Terra, a crer em um Deus, muitas vezes, punitivo, que faz a gente pensar, ainda, de uma maneira muito arcaica, e não reconhecendo Deus como realmente o amor legítimo, o amor que aproxima, e nos afasta de verdade, e nos afasta durante ainda milênios dessa verdadeira água de beber. Infelizmente, a maneira com que vemos Deus, a gente fala muito isso em nossa casa, durante os nossos estudos, tanto no Livro dos Espíritos, no estudo do Livro dos Espíritos, no estudo do Evangelho, quando tivemos, em Joana, que a maneira que vemos Deus, a maneira que nos aproximamos de Deus, traz em nós e define em nós a maneira como nós vamos seguir conosco e também com os outros. Jesus, essa passagem, então, nos chama a atenção sobre esses muros que nós construímos, esse separatismo, esse movimento egóico, de acharmos que somente as nossas escolhas estão corretas, e que por estarmos corretos, nós não podemos, não devemos travar um diálogo com uma pessoa que pensa diferente de nós. Nessa noite de Natal, que a gente possa aprender a olhar os nossos semelhantes, os nossos amigos, a nossa família, os nossos companheiros, podendo amá-los independente das suas escolhas, e talvez principalmente pelas escolhas que eles tomaram. E como disse a Renata, os sãos não precisam de médico, quem mais precisa são os doentes. E que a gente possa olhar para os nossos irmãos, olhar para a nossa família, com esse sentimento de amor genuíno, de água viva de Cristo. Essa passagem nos faz pensar em nós também, em nossa religiosidade. E faz a gente se perguntar se a crença que a gente acredita, indiferente da religião que escolhemos, se a crença, o que eu acredito dentro da religião a qual eu estou inserida, o que ela é capaz de fazer em mim? Ela é capaz de me apresentar que tipo de Deus? Um Deus amoroso? O Deus amoroso apresentado por Jesus? Um Deus que perdoa, um Deus que ensina, um Deus que acolhe? Jesus, como diz no livro Boa Nova, em uma outra passagem que eu não li hoje, ele vem abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre homem e o Criador. O que isso significa? Que chegará um momento onde não precisaremos mais de templos, onde os templos serão somente momentos e locais onde a gente vai dividir as amizades, onde iremos conviver com as pessoas, com as diferenças que são muito importantes também. Os templos religiosos têm um papel social muito importante, mas que mais que isso, que a gente entenda que o verdadeiro templo encontra-se no nosso coração. Que não se encontra no morro, não se encontra em Jerusalém, não se encontra no centro espírita, não se encontra numa igreja católica, numa igreja protestante. O verdadeiro templo, a nossa verdadeira comunhão com Deus começa em nossos corações. Nessa ligação, homem-criador, porque somos partículas de Deus, somos divinos. Jesus, então, veio nos trazer nessa passagem a verdadeira água da fonte. Água que simbolicamente representa nesse momento um poço, como em tantas passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento também. É uma água pura, uma água retirada da fonte, uma água do poço. Que água é essa que Jesus veio dizer a Samaritana? É a água da fé, a água do amor, da verdadeira comunhão com Deus. Aquela comunhão que nos faz cada vez mais optarmos pelo caminho de auxílio ao próximo, pelo caminho de amor conosco mesmo, que nos afasta do materialismo, afasta
de egoísmos, de vaidades. Não exclui, mas trata essas nossas questões. Essa água que Jesus veio nos trazer é a água do amor de Deus conosco. O amor de nós com nossos semelhantes. O amor com o planeta que nos recebeu. Com os animais, com a natureza que coabitam aqui conosco. É o amor divino, o amor de água límpida. Por isso, meus irmãos, que hoje a gente consiga sair daqui preenchidos com esse amor de Deus. Deixando de lado todo o peso, tudo que carregamos durante esse ano, que talvez foi um dos anos mais difíceis da nossa geração. Entendendo que a decisão da nossa vida é daqui para frente. Ao exemplo de Maria Madalena, que a Carol tão bem trouxe, que a gente deixe esse peso nas mãos de Jesus. Descarregue nele esses nossos medos, essas nossas ansiedades, essa nossa vontade, às vezes, desesperada em tomar uma posição na vida, e que a gente consiga olhar para Deus, entendendo que Ele é compreensão, que Ele é amor, que Ele é colo. E indiferente das decisões que nós tivermos tomadas no passado, é de agora para frente. Com a samaritana, nesse exemplo tão lindo, mesmo nesse breve encontro tão simples, tão singelo entre ela e Jesus, não há mais segredo do que significa a entrega para Deus. Abram-se as portas de mistério e a verdade espalha alegria e consolo, como nessa noite, que foi escolhida por nossa sociedade como a marca da passagem de Jesus em nossa terra. Não há mais silêncio. Nós todos, desde a vinda de Jesus, estamos conquistados pelo seu magnetismo de amor. O mundo está conquistado. A gente só precisa realmente nos abrir, entender o que Jesus veio nos dizer, olharmos para frente e seguirmos juntos. Iremos agora reencontrar uma mulher que fez muita história, onde registramos um exemplo de muita fé, de muita ousadia, que é a cara da Anaísa, e de muita perseverança. Vamos a Cananéia, convido minha amiga Anaísa, minha grande amiga, para falar um pouco sobre essa passagem tão humilde, tão cheia de amor. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Tamires. Boa noite a cada uma e cada um. Esse texto da mulher cananeia, da passagem dela com Jesus, está em Mateus 15, 21 a 28. É um texto que nos causa uma certa angústia, um certo desconforto. É um texto conflitante, porque até então, de todas as mulheres que a gente falou na noite de hoje, Jesus sempre acolhe. E esse texto, ele tem uma diferença. Mas nós vamos tirar dessa passagem, assim, muitos ensinamentos. Esse texto narra a passagem de Jesus nas proximidades do território de Tiros. Naquela época, as pessoas estrangeiras significavam algo abominável no pensamento dominante em Israel. Eram consideradas impuras. Nesse percurso, surge uma mulher cananeia, que aos gritos diz: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhe: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Mas aquela mulher curvou-se diante dele e disse: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. A cananeia era considerada duplamente impura, por ser mulher e por ser estrangeira. Com a negativa de Jesus, ela poderia ter esbravejado, feito outras argumentações, mas humildemente ela se coloca naquela posição e demonstra com essa fala que todos têm o direito de beber dessa fonte. A atitude de Jesus deu aos discípulos e traz a cada um de nós
A princípio, a gente não enxerga assim, mas a atitude de Jesus traz uma grande lição e deu aos discípulos também uma grande lição. Ele agiu exatamente conforme os judeus agiriam. Aparentemente, ele a ignora, mas sabendo o sentimento que a envolvia, Jesus deu voz a ela. E ela, com atitude sábia, humilde, ousada, subversiva, perseverante e cheia de amor, prova a todos que, mesmo sendo uma estrangeira e em seu meio cultuarem vários deuses, ela demonstra, ela comprova que já está preparada para dar seguimento aos ensinamentos de Jesus. E é bem provável que contribuiu para divulgar o evangelho entre os seus. Após essa linda atitude da cananeia, Jesus acolhe, a filha é curada e confirma, sim, que ele não veio só para os israelitas. Jesus faz o convite e ele veio para quem o aceita. Nessa passagem da mulher cananeia, o Natal acontece. Assim como essa mulher cananeia do texto bíblico, existem incontáveis mulheres que é até anônimas, né? Como ela é uma dessas mulheres que a gente desconhece o nome, que por amor rompem fronteiras. Hoje eu quero destacar uma mulher chamada Pureza. Por um acaso a gente sabe o nome dessa porque a história dela virou uma longa-metragem. Mas se não, poderia ser uma heroína, um exemplo de mulher que ficaria aí esquecida. Mas que isso também não importa. O que importa foi a atitude e a ação que ela teve por amor ao filho, a revolução que ela fez. É uma história bem similar com a história da Cananeia. É uma mãe que vai em busca do filho desaparecido, que saiu à procura de emprego, fato ocorrido recentemente, na década de 90, onde o trabalho escravo não deveria existir, mas infelizmente era e ainda é uma realidade. Pureza se prontifica a trabalhar como cozinheira nas fazendas, e esse trabalho normalmente só eram contratados homens, mas quando eles estão lá buscando homens para aliciar para as fazendas, ela se oferece para ir trabalhar nas fazendas. E enquanto trabalhava como cozinheira, ela vivencia a crueldade que estão fazendo com os trabalhadores. Pureza denuncia o trabalho escravo às autoridades. O filho retorna para casa. Pureza, com o coração, com essa atitude, né, com muito amor, com coragem e ação, ela faz o Natal acontecer para aqueles que foram escravizados. E o Natal pode acontecer diariamente. Deixar Jesus nascer ou renascer em nossas vidas é o verdadeiro sentido de chegar até aqui, até o mês de dezembro, até o dia de Natal, e celebrar cada encontro e cada passo com Jesus. Não podemos nos enclausurar dentro de nossos conceitos e preconceitos, sem perceber a realidade ao nosso redor. Jesus, a todo instante, nos fala e exemplifica o amor, o respeito. Falando em amor, lembramos agora de um conto escrito por nosso irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, intitulado No Caminho do Amor. Valéria, nos conte sobre essa passagem? Seu áudio está fechado, Valéria. Abre seu microfone, Valéria. Boa noite a todos, boa noite, minhas amigas. Depois de falar de tantas mulheres fortes, né? Essa passagem que está no livro Contos e Apólogos, de Chico Xavier,
escrito pelo nosso irmão X, ele vem fazer a gente refletir sobre o amor e as transformações que o amor impele em nossa alma, né? Fala do despertar do espírito. A história, ela começa sendo narrada num cenário em Jerusalém, no entardecer, aos arredores do templo. Uma adornada mulher vê de longe um nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos, cabelos delicados, melancólico sorriso. Ela olha para ele e fixa. Arrebatada na onda de simpatia, a se irradiar dele, corrigiu a dobra da túnica, muito alva, colocou um olhar indizível, expressão de doçura, e deixando perceber nos meneios do corpo frágil a visível paixão que a possuía de súbito, abeirou-se do desconhecido e sussurrou. Jovem, as flores de Séfora encheram-me a ânfora do coração com delicioso perfume. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Indicou extensa vila cercada de rosas. Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura de repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil encontram o prazer que representa a coroa da vida, e que o lírio dos vales não são tão cariciosos quanto meus braços, e o romã não tão saboroso quanto meus lábios. Vem e vê, dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirá feliz as harpas e os alaúdes dos meus jardim. Tenho a meus serviços músicos e dançarinas, exercitados nos palácios mais ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajor, tornou súplice, depois de leve pausa. Jovem, por que não me responde? Descobri em teus olhos diferente chama e assim procedo a amar-te. Tenho sede de afeição que completa a minha vida. Atende-me, atende-me. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas. E notando a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou, um tanto quanto agastada: não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajaizada de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmo e partiu. Transcorrido 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para uma infeliz criatura atazanada de sofrimento. O mestre seguiu sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemido angustioso. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas partilhavam-lhe a carne, agora semelhante a esterco na terra. Exceção dos olhos profundos, indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava se aproximar. Fitou o mestre e reconheceu. Era o mesmo mancebo nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: vem a mim, tu que sofres. Na casa do meu pai nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recusar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida pela dor. O mestre, porém, transbordado de paixão, prosternou-se fraternal e, aconchegando-a de manso, a infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam na alma e perguntou em voz reticenciosa e dolorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que vieste fazer junto a uma mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas: agora venho satisfazer-te os apelos.
Jesus toma o corpo carcomido agora pelas chagas da doença infame e acolhe ao peito o que restara da vida material da mercadora, e recordando-lhe as palavras do primeiro encontro, acentuou compassivo: descubra em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Essa história, esse conto, né, ele vem nos mostrar que o calor das paixões, os prazeres terrenos, eles são passageiros, né, se comparados ao amor real, ao verdadeiro amor. Jesus, ao acolher a mercadora, que agora já tinha passado por um processo de sofrimento, que havia se modificado verdadeiramente nas suas qualidades, né, essenciais, não só pensando só na matéria, né, ele nos mostra que o caminho do amor é esse, né, as qualidades morais, as qualidades espirituais, aquilo que vai na alma, né, aquilo que ninguém toca, isso é o mais importante, né, como Kardec nos fala no capítulo 11 sobre o amor, né, o amor é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Em sua origem, o homem só tem instinto. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. É isso que Kardec nos traz. E parando para pensar sobre essa passagem, e as mulheres que nós falamos, tantas mulheres que nós citamos aí, umas com nomes, outros sem nomes, como a mercadora mesmo, a gente observa que, de alguma forma, cada uma de nós temos traços dessas mulheres, né? Maria de Nazaré, na sua meiguice, no seu amor, Maria Madalena, na sua dedicação, Joana de Cus, na sua abnegação e fé, a Samaritana, nos seus questionamentos, a Cananeia, no seu desespero, né? A mercadora, nas suas ilusões, que possamos todos nós usar aquilo que temos de bom dos nossos corações para nos melhorar e fazer um mergulho para dentro de nós mesmos, para que possamos vencer as nossas fraquezas e assim caminhar com Jesus, né? Feliz Natal para todo mundo. E nesse instante, dando continuidade aqui, finalizando a nossa reunião, nossa mensagem, nós vamos agora ver uma poesia de Vitor Hugo. Muito obrigada. Homem e mulher. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher o anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher invencível pelas lágrimas. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é o templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que embeleza, o lago tem a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço,
Cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O fanal guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher, onde começa o céu. Vitor Hugo. Que maravilha, né? Beleza de poesia. Então, só temos a agradecer. Agradecer a Deus e aos benfeitores amigos pela oportunidade de servir neste ano de 2020. Agradecemos a todos os trabalhadores do Vinha de Luz pela empenhada tarefa no bem e de renovação. Tá sem som. Renata, Continua. voltou para o mute. Voltou para o mute. Agradecemos a todos aqueles que confiaram no trabalho da nossa casa, nos nossos estudos, trazendo experiências e aprendizados para todos nós. Agradecemos aos amigos do Servil, que tanto nos impulsionam a mantermos em pé essa casa que realmente acolhe tanto o nosso coração, a nossa família, por nos fazer crescer. Só temos a agradecer. Rogamos a Deus que nos dê paciência, amorosidade e, acima de tudo, caridade para com as nossas imperfeições. Obrigada, Vinha de Luz, por esses 3 anos de aprendizado. Diante de tão lindas mensagens, né, que nos tocam tanto, vamos agora à nossa prece final. Peço licença para que a gente faça realmente, assim, feche realmente os nossos olhos e abra o nosso coração, para que essa prece, ela toque o íntimo de cada pessoa, de cada ser. A noite de Natal, ela nos traz isso, né? Nós estarmos com a nossa família, o amor, ele está em todo o nosso ambiente. Nós estamos tão felizes nessa noite de Natal, e essas mensagens vêm para nos brindar. E que essa prece final, ela toque realmente o coração de cada um de vocês. Senhor, estamos aqui para agradecer essa oportunidade de estarmos juntos. Agradecer também a saúde de cada um de nós, a saúde de nossos familiares. Diante do cenário atual, Senhor, tantas pessoas perderam um ente querido, não podem hoje, nessa noite de Natal, estar com eles. Que o Senhor estenda a mão no plano espiritual e que Maria receba todos eles em seu colo. Senhor, eu peço que na minha caminhada evolutiva eu consiga ser o meu melhor. Se eu tropeçar, que o Senhor me levante. Não largue a minha mão, Senhor, pois eu estou aqui para te servir, para amar, para ajudar ao próximo, para crescer. Que nesta noite de Natal, todos os nossos irmãos em situação vulnerável estejam, pelo menos nessa noite, Senhor, protegidos com todo o seu amor, com toda a sua luz. Que receba, Senhor, todo o nosso carinho, cada pessoa que está conosco esta noite. Que a pureza do amor do menino Jesus esteja no lar e no coração de cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós do Vinha de Luz desejamos a todos vocês
Um Feliz Natal e um Ano Novo de muita luz.